Cara, a gente está no meio de uma Copa do Mundo, né? Você já sonhou em ser um jogador de futebol? Tem uma música que diz isso, né? Uma música de uma banda já antiga. Eu só lembro de coisa velha, infelizmente. Já estou ficando velho. Mas uma banda antiga aí chamada Skank dizia isso: quem não sonhou em ser um jogador de futebol? Você já sonhou em ser um jogador de futebol? Poxa, talvez sim, né? Mas fora do sonho, assim, na realidade, você tem quantos anos aí? Você projeta 10 anos para a sua vida. Então, assim, se eu tenho 15, 25. Pô, matemática é tranquila, não é isso? Você está na escola, não está? Você está sabendo fazer essa conta. Aí, olha só, daqui a 10 anos, o que você acha que vai ser, assim, da sua vida? Como é que vai ser a sua vida daqui a 10 anos? Já parou para pensar isso? A gente, às vezes, não pensa muito a longo prazo, né? A gente pensa, o que a gente vai comer daqui a pouco? Né, se tiver uma parada para a gente comer daqui a pouco. Mas assim, daqui a 10 anos, você vai estar formado em quê? Você vai estar fazendo o quê? Você vai estar na faculdade, já vai ter terminado? Você vai ter casado, será? Daqui a 10 anos? Pô, se Deus quiser, ouviu aí? Ouvi aí uma galera, né? Poxa, se Deus quiser, se Deus quiser. Isso aí, tem que ter fé, não é isso? Daqui a 10 anos, de repente, você está casado. Daqui a 10 anos, você está formado. Daqui a 10 anos você, vai ter viajado, será? A gente faz uns sonhos assim, né, de viajar. A geração de vocês parece que tem esse sonho, né, de viajar. A minha geração já não tinha, não. A onda da minha geração era ter uma casa e um carro, tava maneiro. Mas a galera de vocês quer conhecer o mundo, fazer intercâmbio, aprender línguas, viajar. Acho isso bonito também, assim, culturalmente e tal. Beleza? E aí, 10 anos, conseguiu projetar 10 anos aí para a sua vida? O que é ter sucesso assim para você, né? Talvez, diante de todos esses planos que você faça, você possa imaginar que ter sucesso é realizar exatamente aquilo que você está planejando agora para a sua vida, para daqui a 10 anos. E você está trilhando um caminho aí, você está estudando, não está? Provavelmente. Você está caminhando nesse sentido. Não é isso? De daqui a 10 anos estar nesse patamar aí que você julgou. Cara, eu vou comparar duas vidas. Essa comparação não fui eu quem inventou. Foi um cara chamado Brennan Manning. Mas eu estou adaptando a comparação que o cara faz. Ele faz uma comparação assim. Pô, a gente está na Copa do Mundo. E tem os grandes astros assim das grandes seleções, né? A gente tem o Cristiano Ronaldo, Messi, né? E Cristiano Ronaldo, e Messi, e Felipe Coutinho, não é isso? Que o Neymar, assim, tá mais ou menos. Mas a gente tem esses caras, né? Esses caras têm muita projeção. Eles aparecem na televisão o tempo todo. Tem propaganda de tudo com esses caras, assim. A propaganda de supermercado, a carro, a aparelho de barbear, qualquer tipo de produto, tá aquele cara ali falando alguma coisa. E a camisa desses camaradas assim é vendida no mundo todo. E eles são um sucesso realmente. Esses dias eu entrei numa loja, tinha foto de um desses caras numa loja. Então, né, eles já são alvo de propaganda, tal. A gente imagina que essa vida seja uma vida bem sucedida. Imagina o final da Copa, daqui a alguns dias. Um desses caras tendo ganhado mesmo a Copa do Mundo, assim. E aí, poxa, um cara bem sucedido na carreira dele de futebol, um cara totalmente destacado, popular, todo mundo gosta desses caras, todo mundo quer estar perto deles. E aí esses caras ainda ganham um mundial, e a gente tem essa vida dentro de um patamar que a gente julgue totalmente no alto, assim, no topo de tudo que a gente pode projetar. Dinheiro, fama, tudo, beleza? E ao mesmo tempo, uma vida de uma pessoa que participa, de repente, dessa Copa do Mundo indiretamente. É um cara que trabalha numa fábrica e esse cara costura as camisas que vão para a seleção brasileira, por exemplo. Um cara com uma vida totalmente simples, e aí a rotina dele é acordar cedo todo dia, e a rotina dele é pensar que ele tem que sobreviver naquele dia, beleza? Ele não sabe o que vai ser o final do mês,
mas ele levanta com esperança e se dedica numa fábrica a costurar uma camisa que um dia o Neymar vai usar. Ele nem sabe que o Neymar vai usar aquela camisa, ele não sabe para onde vai, ele não tem muito essa visão muito ampliada, uma vida totalmente simples. A gente compara essas duas vidas e dentro da perspectiva daquilo que a gente aprendeu, daquilo que foi ensinado para a gente obviamente vai pensar que, a vida mais bem-sucedida é a vida do grande atleta, beleza? E a desse cara, de repente, que trabalha numa confecção, que costura uma roupa, não seja uma vida muito bem sucedida. Quando termina a Copa do Mundo, tem um jantar para os campeões, o jantar dos campeões. E aí, nesse jantar, o cara que é o astro do futebol, que foi eleito o melhor jogador da Copa, ele vai ser honrado naquele jantar e ele vai receber todos os abraços e todos os acenos e todos os sorrisos e todas as amizades, entre aspas, estão do lado dele. E no dia que esse jantar acontecer, aquele cara daquela fábrica que costurou aquela camisa, beleza, que pode ter sido usada ou não no campo de futebol, aquele cara, ele vai comer a comida simples dele, que talvez seja uma lasanha congelada que ele coloque lá no forno de micro-ondas dele, e aí ele sozinho come aquela lasanha, enquanto o grande astro do futebol está lá no meio de toda a fama, de todo o sucesso. Nessa comparação, cara, o que é ser bem-sucedido, o que não é ser bem-sucedido? Diante de todo esse cenário, a Bíblia vai mostrar para a gente uma perspectiva totalmente diferente do que seja sucesso. A gente vai olhar agora para a vida de um cara que foi muito bem-sucedido, só que estranhamente bem-sucedido de forma que a gente muitas vezes nem compreende. A gente vai olhar para a vida de um cara chamado João Batista. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João. O cara que escreve o Evangelho é outro João, João evangelista, João discípulo de Jesus, apóstolo, vai contar uma parte da história de um João chamado João Batista. Então, a gente vai abrir o Evangelho de João no capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, a gente vai ler o verso 36 e 37 somente. Só que eu queria que você ficasse com a Bíblia por aí, porque a gente vai ler depois outro texto de Lucas, mais para frente, que é um texto importante. Então, Evangelho de João, capítulo 1, verso 36 e 37. Beleza? Qual é a parada? Já para te adiantar, Jesus diz que das pessoas que nasceram, ele usa essa expressão, dos nascidos de mulher, quer dizer, de todo mundo. Beleza? Todo mundo nasceu de uma mulher, tudo bem? Dos nascidos de mulher, João Batista é o maior. Até que chegue o reino de Deus, até que chegue Jesus. Jesus, obviamente, é maior do que João Batista. Mas até Jesus, João Batista é o maior de todos. Ou seja, o cara que tem a vida mais bem-sucedida, diante da perspectiva daquilo que Deus acha que é uma vida bem-sucedida, tudo bem? Diante daquilo que a palavra de Deus diz que é ser bem-sucedido, é João Batista. E aí agora a gente vai ouvir uma parte da história desse cara, e a gente vai tentar se desvincular daquilo que a gente aprendeu no nosso cotidiano do que é ser bem-sucedido e olhar para o que Deus diz que é ser bem-sucedido e aplicar essa parada para a nossa vida, para o nosso coração. O que não vai ser fácil, eu já te garanto. Porque a gente ouviu essa perspectiva e esse padrão, essas vozes, e esse discurso, e esses modelos, e essas propagandas, e esses filmes, e esses cenários, e essas fotografias, e essas mídias sociais, a gente está acostumado com isso a vida toda. Então, obviamente, é muito difícil, cara, olhar para a Bíblia, entender que isso aqui é ser bem-sucedido.
e olhar para a vida de um cara desse, com todos os holofotes, e pensar assim, cara, de que vale isso tudo? Beleza? Então vamos lá, olha só. João 1, 36, 37, diz assim: quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Só até aqui, amém. Quem é esse cara que diz isso? João Batista é um cara que surge no século I, ele é primo de Jesus, ele nasce alguns meses antes de Jesus, tudo bem? E aí a missão de João Batista, o propósito da vida dele, ele sabe qual é. Cara, isso é muito maneiro, muito maneiro. Pô, imagina se Deus soprasse no seu ouvido e dissesse assim, pô, seu nome, beleza? E falasse assim, olha, você vai viver para isso. Você vai anunciar para as pessoas que Jesus está chegando. Esse é o seu propósito, dizer, aquele é Jesus, Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. João Batista sabia qual era a sua missão desde o início. Você está numa fase, às vezes você está tentando decidir, não é isso? Cara, o que eu vou fazer da minha vida? Tem uma hora que você vai ter que escolher. Nem que seja na hora que abre lá o SISU, você já fez a prova, ainda não decidiu. Eu estou conversando com os alunos esse ano, cara, vários alunos estão assim. E aí você vai tentar o quê? Ah, não sei, nem me pergunta que eu estou passando mal. A pessoa já está passando mal. Uma hora vai ter que decidir, tudo bem? Vai fazer a prova, vai abrir um sistema lá. Não sei se alguém te avisou, se você é mais novo, ó, fica sabendo. Tem uma prova que é muito difícil, você vai estudar a vida toda para fazer essa prova, vai achar difícil, e não dá tempo de fazer todas as questões da prova. Porque a prova é feita desse jeito, para não dar tempo de fazer. E aí, você vai tirar um resultado lá no final, e com esse resultado você vai abrir um sistema chamado SISU, e você vai escolher, pô, minha carreira é essa. E vai ver se você tem nota para passar para aquela carreira ou não. Você deve estar projetando isso para a sua vida, quem já escolheu de repente, né? Quem já escolheu. Cara, a gente tem vários caminhos que a gente pode escolher durante essa vida. João Batista sabia exatamente para que ele veio. Ele não veio para fazer um curso de nível superior. No tempo dele não tinha essa parada, beleza? Ele veio simplesmente para isso. E Deus já disse para ele, às vezes a gente está orando, eu acho que você está orando nesse sentido, né? Deus, poxa, me orienta. Enfermagem, escolhi. Não é isso? Ah lá, apontei para a pessoa que escolheu enfermagem, ó. Pô, como assim, né? Uma revelação? Não, ela me contou antes, não foi? Então, pô, eu decidi que eu não quero mais fazer direito. Beleza? Estava fazendo direito, não foi isso? E aí, de repente, eu vi, cara, eu até gosto, mas não é aquilo que eu vou fazer. Poxa, às vezes a gente pede orientação para Deus. Deus, e aí, o que eu tenho que fazer, né? Qual o que eu vou escolher de todas essas opções no SISU? João Batista já tinha escolhido, cara. A vida dele era simples nesse sentido de falar para as pessoas, olha, como diz o verso 36 que a gente leu aí, ó, vejam, é o Cordeiro de Deus. Esse era o propósito da vida dele, uma vida que apontava para Jesus. Ó, esse é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. João Batista entra nesse cenário em que ele se encontra com Jesus. E sabe o que é maneiro? A partir desse momento que Jesus se encontra com João Batista com Jesus. E João Batista diz assim, olha, esse cara aqui é o Cordeiro de Deus. João Batista tinha uns caras que eram discípulos dele, seguiam ele lá. Ele ensinava, os caras aprendiam tal. João Batista, sem problema nenhum, aponta para Jesus. E aqueles que são discípulos dele passam a ser discípulos de Jesus. A nossa vida tem que ser assim, beleza? O que eu estou querendo dizer na verdade? Cara, a nossa vida tem que ser esse apontamento. A nossa vida tem que apontar para Jesus. Não interessa o que você faça. Você pode escolher enfermagem, você pode escolher administração, economia. E largar direito. Tudo bem? Mas seja no direito, na enfermagem, na administração, onde for, na escola, ou jogando futebol, ou trabalhando numa fábrica, a sua vida tem que apontar para Jesus. Você tem que mostrar para as pessoas, olha, esse é o Cordeiro de Deus, esse é o Cordeiro de Deus.
Isso que é maneiro na vida de João Batista. E sabe o que vai acontecer? João Batista pode ter feito qualquer projeção na vida dele. Ele não sabia tudo o que ia acontecer na vida dele. Ninguém sabe tudo o que vai acontecer com a própria vida. Tudo bem? Você não sabe, eu não sei. A gente fez uma projeção aqui de 10 anos. Pode acontecer tudo diferente do que você planejou. A vida é totalmente dura, curta e incerta. Totalmente. Crentes chegaram a essa conclusão, beleza? Que a vida é dura, curta e incerta. Essa semana eu estava conversando com uma menina que está com dificuldade de decidir sobre a carreira que ela vai fazer. E eu estava comentando com ela, cara, que todas as projeções que eu fiz, sempre que eu sonhei assim, projetei alguma parada, cara, tudo deu errado. Eu fiz exatamente o que eu não faria se eu tivesse escolhido. Olha que doideira. Primeira coisa que eu escolhi para fazer foi matemática. Por incrível que pareça. E aí, cara, entrei numa faculdade de matemática, depois larguei. Aí, poxa, eu me senti chamado para ser pastor. Não fui pastor, não fui matemático, virei professor de português. Parada totalmente nada a ver. Era o plano B, o hobby, sei lá, é o que hoje me sustenta, minha família e tal. Você pode ter feito qualquer projeção para daqui a 10 anos, pode ser tudo diferente, mas sabe o que pode ser maneiro? Entre aquilo que você está projetando e a realidade que eu não sei qual é, que pode ser tudo igual também não estou querendo que você fique, né, em crise, passando mal aí, sonhei com o Canadá, e agora, o cara falou que vai ser tudo diferente. Não tem como saber, mas entre a projeção e a realização, cara, no meio desse caminho, a nossa vida tem que apontar para Jesus. Quando João Batista diz isso, esse é o Cordeiro de Deus, certamente ele não sabia que em menos de 3 anos ele seria preso, ia ser decapitado. Você sabe o que é isso? Iam cortar a cabeça de João Batista. Em menos de 3 anos. Percebe? Ele se encontra com Jesus, pode projetar qualquer coisa para a vida dele. Em menos de 3 anos é tudo diferente. Tudo diferente. Cara, queria te convidar a abrir então o Evangelho de Lucas, para a gente continuar analisando a vida desse cara. Evangelho de Lucas, capítulo 7. É um livro atrás, tudo bem? Voltou um livro aí, a gente estava em João. Lucas 7. Estou achando aqui, vou achar. Beleza? Verso 18. Lucas 7, 18. Alguém achou aí? Quem achou, fala amém. Fala amém aí. Pô, que isso. Nunca ouvi um amém tão forte aqui desse up. Olha só. Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor, que é para Jesus, para perguntarem: és tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar algum outro? Cara, só para você entender, João Batista sabia que a missão dele era apontar para Jesus. João Batista batiza Jesus, diz que não é digno daquilo. Jesus diz, tem que ser assim, agora tem que ser assim. João Batista fala, cara, eu não sou digno de amarrar a sandália de Jesus. Como é que eu vou batizar ele? Aí João diz, não, essa é para que a justiça seja feita, a vontade de Deus é essa. Então vai ter que ser assim. No momento em que João Batista batiza Jesus Cristo, ele vê o Espírito Santo de Deus descendo do céu como pomba. Ele ouve a voz de Deus falando que Jesus era aquele que tinha sido prometido. Tudo bem? Que Jesus era aquele que trazia prazer para a vida de Deus, filho amado de quem tem prazer. Aí olha só, aqui João Batista já pregou contra a corrupção do povo em que ele vivia, e ele vai ser preso, e num momento de prisão ele tem dúvida, porque percebeu? Ele chama 2 discípulos, e no verso 19 diz assim, enviou-os ao Senhor para perguntarem, és tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar algum outro?
João Batista, o maior de todos até ali nascido de mulher, João Batista tem dúvida, cara. O mesmo que tinha batizado, o mesmo que tinha visto o Espírito Santo descer como pomba, o mesmo que tinha ouvido a voz de Deus, cara. Esse cara tem dúvida. Ou seja, todo mundo, nessa projeção que você fez aí daqui a 10 anos, pode passar por um momento de crise, por um momento de dúvida. Tudo bem? Jesus podia ter respondido para os discípulos assim, fala para ele lembrar, cara, do dia que ele me batizou, o que aconteceu, o que ele ouviu, o que ele viu. Olha só o que Jesus vai dizer, dirigindo-se a Jesus, verso 20, aqueles homens disseram, João Batista nos enviou para te perguntarmos, és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Porque João Batista estava preso, beleza? É claro que ele não tinha feito aquela projeção na vida dele. Ele pensou, vou anunciar Jesus e aí, tá tudo resolvido, mas ele foi preso. O texto continua, verso 21, naquele momento Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, concedeu visão aos que eram cegos, então ele respondeu aos mensageiros, voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram, os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres, e feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Cara, olha só, Jesus poderia ter dado um fora em João Batista, beleza? Jesus poderia ter dito assim, ele não viu, ele não ouviu, o que está acontecendo? Por que esse cara está duvidando? Jesus dá uma resposta melhor do que um sim. A pergunta era, poxa, você é aquele que tinha que vir? Jesus poderia ter dito assim, sim. Eles voltavam, Jesus falou que sim, beleza. Não, Jesus realiza uma opção de milagre, beleza? Jesus mostra todo o poder de Deus e fala assim, a resposta que vocês vão dar não é o sim, a resposta é o seguinte, tudo que vocês viram acontecer aqui agora, todos os milagres que ele operou naquele momento, ele faz isso, cara, para fortalecer a fé de João Batista. Olha que maneiro. Cara, Jesus é maravilhoso, maravilhoso. João Batista era um cara maneiro, Jesus é incomparável, incomparável. Jesus não despreza ninguém, beleza? A gente canta isso aqui naquela música que é bonita demais. Eu já zoei essa música, mas era zoação. Aquele que não deixa um só para trás, cara. João Batista não ia ser deixado para trás. E aí Jesus mostra toda a misericórdia, todo o poder. Aí olha que maneiro, cara. No dia que João foi mais fraco, no dia que João Batista apresentou toda a sua fraqueza e toda a sua dúvida, como todo crente é fraco e duvida, beleza? Todo crente, o cara que prega aqui para vocês tem as suas dúvidas e as suas fraquezas, e o cara que toca os instrumentos tem as suas dúvidas e as suas fraquezas, o cara que lidera a célula tem as suas dúvidas e as suas fraquezas, o cara que plantou essa igreja, da mesma forma, todo mundo é humano, todo mundo é igual, beleza? No dia em que João Batista se mostrou mais fraco, Jesus faz essa declaração no verso 28. Olha só, desce aí para o verso 28. No dia que João Batista se apresentou mais fraco, Jesus diz isso daqui: eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher, não há ninguém maior do que João Batista. Aleluia. No dia da fraqueza, Jesus age com essa misericórdia, com esse amor. No dia da fraqueza, cara. No dia da dúvida, beleza? No dia da dúvida. Todavia, o menor no reino de Deus, o reino de Deus é esse aqui agora, é maior do que ele, maior do que João Batista. Isso é promessa de Jesus. Aleluia. Cara, eu tenho duas aplicações para a sua vida e para a minha vida. Primeira aplicação, você tem que buscar a companhia de pessoas cujas vidas apontam para Jesus, beleza? Você tem que buscar a companhia de gente que, cara, a vida dessa pessoa aponte para Jesus. Assim como os discípulos de João Batista andaram com João Batista, e você percebe que até no momento da dúvida, João Batista vai recorrer a Jesus, beleza? A ninguém mais, a Jesus, e vai mandar os discípulos dele falarem com Jesus,
e vai apontar para Jesus e vai dizer para os discípulos seguirem a Jesus, você tem que conviver com essa galera, você tem que buscar esse tipo de companhia. Cara, quem te leva para Jesus? No meio dessa congregação, existem pessoas que são mais experientes na fé, tudo bem? Existem pessoas que vão te ajudar a caminhar, que vão te fortalecer. Você tem que buscar a companhia dessa galera. Você tem que só se lembrar do seguinte: não tem ninguém perfeito a não ser Jesus. Até João Batista fraquejou. Beleza? Você pode achar um cara aqui maneiro pra caramba, seja ele quem for. O pastor da igreja, o líder, o cara da célula, qualquer um, beleza? Ninguém é perfeito, cara. Só Jesus é perfeito. Se você tiver isso como algo claro na sua cabecinha, cara, você não vai se decepcionar com Jesus. A gente pode se decepcionar com as pessoas, beleza? Pode ter um dia que eu vou passar por você e vou te tratar, sei lá, de qualquer jeito. Espero que isso não aconteça, beleza? Mas pode acontecer. Cara, Jesus não vai te decepcionar, beleza? Jesus, ele é totalmente perfeito. Ainda digo mais, você não vai decepcionar Jesus. Jesus podia ter ficado decepcionado com João Batista, né? Ter dito, pô, cara, que isso? O cara que sabia o propósito da vida dele desde o início, o cara que me viu, o cara que ouviu a voz, o cara que viu o Espírito Santo descer, o cara que viu todos os milagres. Poxa, como é que ele duvida agora? Você não vai decepcionar Jesus. Jesus não vai te decepcionar. Tenha certeza disso, Jesus não vai te decepcionar. Não tem ninguém perfeito aqui nessa parada. Que isso fique claro. Tudo bem? Então, assim, qualquer um pode vacilar. Que ninguém aqui seja um vacilão também. Numa linguagem bem da galera da minha rua. Tranquilo? Qualquer um aqui vacila. Mas ninguém aqui deve ser vacilão por conta disso. Tipo assim, eu sei que eu vacilo, então vou começar a vacilar de propósito. Não, sem querer, alguma coisa pode acontecer. Mas, cara, Jesus não vacila. Jesus não vai te decepcionar. É por Ele que a gente está aqui, beleza? Então, se a coleguinha falou mal de mim, ou a irmãzinha, mesmo sendo minha irmã, falou mal de mim, o meu irmão lá, pô, fez sei lá o que eu não curti, fez uma brincadeirinha lá que eu não gostei, me zoou lá nas mídias sociais, beleza? Se isso acontecer, cara, isso não tem nada a ver com Jesus. Jesus é o cara que não decepciona a gente, aquele que não deixa um só para trás. Segunda aplicação, cara, você deve ser essa pessoa que influencia outras pessoas quando a sua própria vida aponta para Jesus. Você tem que ser esse cara, beleza? Ao mesmo tempo que a gente deve buscar andar com alguém que fortaleça a gente tem que fortalecer essa galera também. E a gente tem que fortalecer outras pessoas que estão chegando mais novas que a gente aqui, para que a gente caminhe junto como, né, um só corpo, uma só mente, um só coração. Essa é a ideia. Qual é a parada? Ao mesmo tempo que você vai buscar um cara aqui, uma menina aqui, para você andar junto, e um vai fortalecer o outro, você tem que saber que a gente não vai se separar das outras pessoas. A gente não vai viver alienado, beleza? A gente não vai fazer nosso guetinho, e aí, pô, na escola só ando com crente. Aí, cara, você está todo errado. Está todo errado. Vem nem falar comigo. Entendeu? Pô, não tem essa história, a gente vai se misturar. É claro que a gente vai fazer isso, e a gente vai amar as pessoas, e a gente vai amar nossos inimigos, e a gente vai abençoar essas pessoas, até que chegue um dia que elas vão pensar assim, cara, o que tem de especial na vida dessa pessoa? Poxa, porque a sua vida está apontando para Jesus. A gente não vai se enclausurar, a gente não vai se fechar na igreja, a gente vai partir para a nossa vida e para o nosso cotidiano, mostrando para as pessoas qual é o caminho, a verdade e a vida que a gente conhece, que alcançou o nosso coração e que mudou tudo para sempre radicalmente. Aquela comparação inicial. Cara, o grande astro do futebol, campeão do mundo, num banquete que foi preparado para ele, beleza? Vive uma vida curta, de aparências, muitas vezes de falsidades,
E se for sem Jesus, sem sentido nenhum. O cara da fábrica de roupas, beleza? O costureiro da camisa que é vendida aí fora, com a sua vida simples, senta na sua mesa, come a sua lasanha de micro-ondas, sozinho, mas glorifica a Deus, agradece a Deus, porque conhece a Jesus. Quem é mais bem-sucedido? De que vale ganhar o mundo todo e perder a sua alma? É o que pergunta Jesus Cristo. Quem é mais bem-sucedido? No meio disso tudo, cara, entre a projeção que a gente faz, né, e o sonho, que pode ser realidade, pode acontecer na nossa vida, a gente está na idade de sonhar, vocês estão na idade de sonhar, eu sei disso, que em tudo a nossa vida, por mais simples que seja completamente grandiosa, maior do que a de João, porque Jesus falou que a nossa vida seria maior do que a de João. Jesus falou que a nossa vida seria maior do que a vida de João. Jesus falou que então a gente apontaria para Jesus com mais plenitude, porque agora a gente tem o Espírito Santo de Deus com a gente vive depois do Pentecostes, beleza? Com a vida mais grandiosa, maior do que a de João, que em tudo, na plenitude do Espírito, a nossa vida aponte para a glória de Jesus Cristo. Esse é o objetivo, isso é o Evangelho de Jesus, e no meio disso tudo pode acontecer qualquer coisa, até você ser campeão do mundo, de repente, e pode ser maneiro demais, mas se não for, meu camarada, o que vale é a glória de Jesus, porque essa glória nos foi apresentada com tanta beleza e tanta majestade, que não existe riqueza nesse mundo que possa nos atrair e nos confundir e nos turvar a vista. Tudo bem? A gente viu aquilo que é mais belo e diante daquilo que é mais belo, tudo perde o seu valor. Tudo perde o seu valor. Amém? Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra tão maravilhosa, aleluia, que a nossa vida possa apontar para o Teu Filho Jesus, Pai, e para a glória do Teu Filho Jesus, seja o que acontecer na nossa vida durante os próximos dias, se o Senhor permitir que a gente viva mais 10 anos, Pai, que entre aquilo que a gente tem projetado e aquilo que vai ser realizado, que a Tua glória se manifeste na nossa vida, Pai, em nome de Jesus, através das nossas palavras, das nossas atitudes, Pai, em nome de Jesus, que a gente mostre para as pessoas quem é Jesus, o que Ele fez na nossa vida e no nosso coração, e a gente tem certeza que até nos momentos de fraqueza, o Senhor há de nos perdoar, e o Senhor há de agir com toda a majestade e misericórdia, assim como o Senhor fez com João Batista, o Senhor fará na nossa vida, que a sua promessa se cumpra, que aqueles que nasceram no reino de Deus sejam maiores que João Batista. Em nome de Jesus, Pai, a gente quer colher esses frutos para a Tua honra e glória, Pai. Não deixa a gente no meio do caminho se perder, não deixa a nossa visão ficar turva, não deixa a gente ser enganado por essas falsas verdades. Em nome de Jesus, que o Teu Evangelho reine no nosso coração. É só isso que a gente pede, Pai. Em nome de Jesus, amém.